Oi, meu nome é Geitiana Carvalho de Oliveira. Eu quero contar um testemunho maravilhoso que me aconteceu em 1992. Eu prometi de contar esse testemunho, não me canso de falar, de contar ele, porque foi algo muito maravilhoso que Deus fez na minha vida e na vida do meu filho, Gesiel Carvalho de Oliveira. Meu filho tinha 1 ano, quase 2 anos, quando isso aconteceu na vida dele. Um dia eu estava no meu lar e teve um culto de oração, que naquela época a gente usava assim, na semana de oração, aí ia fazer oração nas casas. Então cada dia uma casa ia em outra casa e esse dia foi na minha casa. E Deus usou uma irmã para falar para mim que eu ia passar uma experiência muito grande com Deus. Tá, mas eu não imaginava que isso seria tão rápido, porque foi falado na quinta-feira à noite, era um dia de quinta-feira, e terminou o culto, nós fomos dormir. Por volta de 1 hora da manhã, eu acordei com meu filho chorando muito e com muita febre. Então eu peguei ele no colo e jamais eu imaginei que eu ia passar aquilo assim tão rápido, de como foi falado. E ali ele começou a chorar, e nada fazia ele parar de chorar. A febre não passava. E eu levei, aí eu esperei o dia, fiquei esperando o dia clarear, porque era longe, né, da rua. E esperei o dia amanhecer e fui levar ele lá no Pavão, na farmácia que tinha lá no posto. E quando eu cheguei lá, ele já estava ficando molinho, assim, ele já estava todo molinho. E eu entrei às pressas com ele naquele lugar e foi examinado e falou para mim que poderia ser pneumonia. Passou o remédio para ele, eu voltei para casa. Chegando em casa, eu dava o remédio, a febre passava e voltava, passava e voltava. E passou sábado, no domingo ele piorou mais. Aí quando foi domingo, eu fui levar ele para Nova Venécia. Em Nova Venécia tinha um hospital, o Hospital São Marcos. E chegando ali ele já estava desmaiando, ele já estava todo mole, ele era gordo, ele era bem gordo, gordinho. E chegamos ali, internaram ele e aquela semana passou. Internaram e não descobriu o que ele tinha e fazia vários exames. A barriga dele crescendo. E eles falavam para mim que era verme. E eu ali desesperada, meus outros 2 filhos ficaram em casa com o pai e eu naquele hospital. Fazia vários exames e nada, achava nada, encontrava. E passou uma semana e meu filho naquela situação. Ele estava um óleo mineral. O médico dizia que era lombriga, que era verme. Falava, ele não tem verme, meu filho não tem verme. Aí eles foram fazendo exame. Aí quando foi na sexta-feira, eu me revoltei e comecei a juntar as coisas, juntar as roupas, meu filho no balão de oxigênio, e eles não descobriram o que ele tinha. Daí o médico pediu para fazer um raio-x. Quando ele fez aquele raio-x, que
Ele me veio me mostrar. O pulmão dele já estava todo tomado. E ele falou para mim, o pulmão do seu filho já está todo tomado e tem água na pleura e deu derrame pulmonar nele. E eu chorando disse para ele, tem uma semana que meu filho está nesse hospital e vocês não fazem nada por ele. Mas era tudo permissão de Deus. E ali eu orava, chorava. Eu ia para o banheiro, chorava, pedia, clamava a Deus. E outras crianças ali, eu orava para aquelas crianças, eu falava de Jesus para aquelas pessoas. E meu filho naquela situação, e eu não via melhora nele. Aí quando foi num dia, no outro dia, eles fizeram o exame, o médico chegou e falou, vão ter que fazer uma drenagem. E foram com meu filho. E ele já estava virando os olhos e aquela barriga enorme. Aí eles levaram ele para fazer a drenagem e colocaram ali um dreno no meu filho. Isso já tinha 15 dias que ele já estava ali naquele hospital. Colocaram aquele dreno nele. As veias dele já não pegava mais soro. Ele já não suportava mais agulha, soro, as veias dele estouravam. E ali eles precisaram fazer colocar aquele dreno e veio para a cama com aquele dreno. Aquele dreno tinha que vigiar ele dia e noite, aquele vidro. Aí ficava saindo aquelas coisas horríveis lá de dentro. E eu não podia dormir porque eu tinha que ficar ali segurando aquilo. Quando foi um dia, chegou uma mulher com filho também com o mesmo problema. Depois chegou uma vizinha com um problema, mas não tão grave como o meu, porque eles esperaram muito, eles esperaram demais para descobrir o que ele tinha. Aí eles colocaram aquele dreno e ali ficou aquela luta. O médico falou para mim, olha, fizemos tudo o que podia fazer, mas infelizmente o pulmão dele já está muito grave, está muito infeccionado. E olha o tanto de água que foi tirado do pulmão dele. E meu filho já estava pele e osso, já estava magrinho. Eu já estava tão magra, que não podia dormir dia e noite ali na beirada daquela cama, do berço dele. Ele só comia banana. Eu tinha que amassar aquela banana e dar para ele. Ele comia aquela banana. E ele gritava, ele chorava, ele, mamãe, não deixa me furar, não deixa me furar. E eu chorava com ele. O médico vinha com a agulha para colocar, que ele já não suportava mais de ver ele chorar. E eu chorava, e eu gritava também com ele. Aí as veinhas dele já não pegavam mais, aí eles precisaram dessecar a veia dele para colocar diretamente na veia mangueirinha. E ali eu tinha que vigiar o braço e tinha que vigiar na costelinha dele, porque ele estava com aquele dreno, com aquele soro na veia, direto na veia. Eu não podia deixar ninguém ficar, porque eu que tinha que ficar com ele. E ali eu chorava, eu clamava, eu pedia a Deus. Quando foi um dia, ele começou a virar os olhos e foi sumindo. E ele chamou o pai 3 vezes, ele chamou o pai. E foi virando o olho, eu só vi aquele monte de médico correndo, aquele monte de médico pra lá e pra cá. Eu deixei eles com meu filho e corri pro banheiro. E naquele banheiro eu gritei com Deus que não levasse o meu filho, que me devolvesse meu filho em vida, porque eu já tinha feito uma cirurgia para amarrar, para não ter filho, porque eu tive ele com 18 anos, mas eu já tinha 2.
E ali eu chorei muito, eu gritei com Deus e falei com o Senhor, se o Senhor curar meu filho, por onde eu for, por onde eu passar, eu vou contar o que o Senhor fez na vida dele. E eles saíram correndo com meu filho para aqueles lugares, levaram eles para uma sala lá e fizeram e puxaram aquilo, foi saindo muita coisa preta lá de dentro do pulmão dele. Trouxeram meu filho de volta. Isso já tinha mais de 20 dias que eu estava naquele hospital. Eu já estava tão magra que eu andava segurando nos corredores, porque eu não podia dormir, eu tinha que ficar ali do lado dele, eu não podia sair um minuto do lado dele. Quando ele viu o médico, ele já começava a gritar, mamãe, 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 não deixa fular meu basto, não deixa fular. E é um sofrimento terrível. Aí o médico chegou, os dois médicos, era o doutor Wilson e o doutor Valdeir. E ele gostava de ficar, ele pegava no peitinho, e ali eles fizeram o curativo naquele lugar, e ele não conseguia dormir. Aí o médico fez o curativo e deixou aquele lugarzinho para ele. E eu ali. Aí o médico chegou nesse dia que ele ficou muito ruim. O médico chamou eu e chamou o pai dele. Ele não via melhora nele, não tinha melhora nele. Ele estava cada vez mais magrinho e foi perdendo as forças. Aí ele falou para mim, olha, o que eu tenho para te dizer não é nada bom. O que tinha de ser feito nós fizemos, mas você pode preparar o velório do seu filho, porque ele não passa dessa semana. Naquele momento, eu perdi o chão, eu perdi o sentido da vida, eu entrei em desespero. E eu deixava ele lá no quarto, deixei ele no quarto com a mulher que estava também lá, os filhos delas. E dobrava meu joelho naquele banheiro, eu chorava. É uma dor terrível. Você vê uma criancinha ali, você não poder fazer nada. E ele pedindo mamãe. Ele comia aquela banana que eu amassava e dava pra ele, era a única coisa que ele comia. Ele gritava, quando ele via o médico, ele já começava a gritar. Aí ele falou pra mim, olha, você tem que se conformar, você tem mais 2 filhos pra cuidar, mas infelizmente ele não vai escapar. E o pai dele saiu nervoso, saiu revoltado da vida, foi para casa. E eu falei, Deus, aí eu lembrei daquela profecia que eu ia passar por aquela prova, mas que seria para a glória de Deus. E quando Deus fala que é para a glória dele, é porque não vai. Ele não vai deixar morrer. Aí ele falou para mim que era para mim mandar o meu marido arrumar o velório dele. Isso era na quinta-feira. Na quarta-feira. Ele falou na quarta-feira, já ia fazer 1 mês que eu estava com ele lá dentro. Eu falei, doutor, se ele for de ser meu, o Senhor vai devolver a vida para ele. Eu sirvo um Deus vivo, que pode curar, que pode ressuscitar. Esse Deus, ele pode todas as coisas. Aí ele falou para mim, então vai na sua fé. Quando ele falou isso, eu saí e fui orar. Era no dia do jogo do Brasil. Isso já era aí já era no sábado.
tinha jogo do Brasil. E os médicos simplesmente sumiram do hospital. Eu estava vendo vídeo. Aí chegou uma mulher e falou assim: olha, mãe, me dá uma peça de roupa do seu filho, que eu vou levar na oração e Deus vai curar ele. Eu dei aquela camisetinha dele. Ela chegou pra mim com uma garrafinha de água e aquela camisa ungida e deu pra mim colocar nele, mas a enfermeira não deixou eu colocar a camisa nele porque tinha medo daquela mangueira sair. Então eu dobrei a camisetinha dele, que ele estava sem camisa, só de fralda, e coloquei em cima daquele buraco onde estava a mangueira. E ali eu coloquei e orei ao Senhor. Passou uns minutos, ele dormiu. Ele dormiu e acordou. Quando ele acordou, que ele virou, aquela mangueirinha soltou de dentro dele. E eu comecei a gritar, eu coloquei a minha mão em cima com a fralda. Eu comecei a gritar, pedindo ajuda, pedindo socorro, e não veio um médico, não tinha um médico. As enfermeiras veio e falou: mãe, infelizmente agora piorou a situação, porque ele tirou o dreno antes da hora. E ela fez um curativo. Quando ele respirava, aquilo fazia como um boneco, como um ursinho que você aperta, aquilo faz aquele som. Aí eu ficava naquele buraco, aquele buraco ficou vivo. Quando foi na segunda-feira, ele tinha desenganado ele na quarta-feira. Quando foi na segunda-feira, o médico chegou, fez um novo raio-x e chegou pra mim e falou, aí olhou o raio-x e falou: esse raio-x tá errado, não pode ser, tá errado. Aí ele mandou fazer outro raio-x e ele comparava um raio-x com o outro, olhava um, olhava pro outro, olhava um, olhava pro outro, e disse: não pode ser. Eu falava: o que não pode ser, doutor? Ele falava: não pode ser, era o doutor Valdeir. Aí ele comparava com aquele de antes e olhava o de depois, o antes e o depois. Aí passou aquele dia, ele deixou o curativo, não colocou mais o dreno. Quando ele levou ele para a mesa, aquela borrachinha do soro também soltou de dentro da veia e ficou pingando o soro, pingando aquele soro como se não tivesse nem sangue, saiu dali do bracinho dele. Aí ele chamou e falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas o pulmão do Gesiel está limpo. Mas ele nunca vai ser uma criança, ele nunca vai ser uma pessoa normal, ele nunca vai poder pegar um peso, ele não vai poder tomar friagem, ele vai ser uma pessoa assim, raquítica, franzina, porque teve lesão no pulmão dele. Eu falei: o mesmo Deus que curou ele, o mesmo Deus que fez esse milagre, ele vai fazer a obra completa. Ele fez a obra completa, porque ele não é Deus que faz as coisas pela metade. Ele é um Deus que faz perfeito. E ele abaixou a cabeça e ficou olhando eu falar, porque eu tinha autoridade de Deus, unção de Deus na minha vida. Aí, quando foi na quarta-feira, ele chegou para olhar, o Gesiel já estava bem, ele já estava coradinho, já estava se alimentando. E aí ele chegou para mim e falou assim: bom, o que eu posso dizer para você é que ele está de alta, você pode ir para casa. E eu cheguei em casa com meu filho, pele e osso. Ele não andava mais, ele não conseguia ficar em pé, ele
conseguia ficar em pé porque foram 30 dias deitado numa cama. E eu tava uma caveira, 30 dias sem poder dormir, 30 dias sem poder sair do hospital ao lado dele. E eu fui para casa com tanta alegria. Aí cheguei em casa, o pai dele chegou do trabalho e viu a gente em casa, ele não acreditava. Porque o médico tinha mandado ele ir fazer o velório. Mas ele não foi atrás de velório, ele foi trabalhar. E deixou meus outros 2 filhos na casa da minha irmã. E eu cheguei com ele em casa. Aí eu fiz um culto de agradecimento a Deus, um culto, mas foi muita gente, muita gente, muita gente. E meu filho andando como se ele tivesse começando a aprender a andar naquele dia. De tão magro que ele estava. Naquela época, era muito difícil tirar uma foto, filmar, tirar uma foto, porque se tivesse hoje uma filmagem, uma foto dele, ninguém acreditaria que hoje meu filho está um homem casado, muito bem casado, faz faculdade, trabalha, ele é perfeito, ele é normal. É o mais grandão, o mais altão dos irmãos. E todas as vezes que eu vejo um aniversário dele, é uma vitória que eu tenho na minha vida. Toda vez que eu vejo meu filho completar mais um ano, é mais um ano de vitória. É a certeza que Deus existe e é maravilhoso. Porque só quem é mãe, só quem é pai, não tem dor maior do que viver um filho morrendo. Mas hoje, ele já está com 28 anos, perfeito, saudável. E ontem, o Senhor me cobrou sobre esse testemunho que eu prometi de contar. Que Deus é a certeza, como está escrito. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a certeza das que não se vê. Eu tinha certeza naquele momento, naquele banheiro daquele hospital, que Ele tinha ouvido a minha oração, que Ele tinha ouvido o meu clamor. E hoje eu tenho um grande presente, um grande milagre. Ele tem uma esposa maravilhosa, tem uma vida maravilhosa, um filho que me dá muito orgulho, que nunca me fez chorar de trabalho nenhum dele, nunca me deu trabalho nenhum. Nunca fui chamada na escola por causa de arte dele. Nunca precisei bater nele, nunca precisei. Ele é uma bênção de Deus. Ele é um escolhido de Deus. E eu tenho certeza que se o Senhor Deus de Israel não permitiu há 25 anos atrás que ele fosse embora, é porque tem algo na vida dele. No tempo certo, na hora certa,
ele vai ter um encontro com o Deus de Israel. Vai sentir e vai saber o que é sentir a presença de Deus na vida.